exponho a novas aprendizagens sempre, eu me desafio. E um foco que eu tenho, eu gosto de viajar, eu gosto de procurar lugares que seja possível. Às vezes são lugares impossíveis, que talvez eu nem vá, mas eu gosto de viajar, eu gosto de arrastar mala. Viajar, tipo, viajar para lugares difíceis de viajar, tipo Pequim na China, Tóquio no Japão. Não, ainda não fui para esses lugares, mas para mim eu já me satisfaço só em ir a um congresso. Sair daqui, pegar uma malinha, ir para um congresso e voltar 1, 2, 3, 4, 5 dias depois, já estou feliz. Aprendi coisas novas, me desafiei e viajei. Aí eu juntei tudo, o foco e o hiperfoco. Agora eu queria algumas dicas para manter o foco. Ainda no tema de foco, me dê algumas dicas para manter o foco. Primeiro a gente precisa descobrir o que motiva a gente, né? O que motiva? Motiva eu estar com pessoas agradáveis? Motiva eu receber informação nova? O que me motiva? Né? Porque uma coisa é a motivação de menino pequeno que ganha um brinquedo novo, que descobre alguma coisa nova, e aí quando a gente vai amadurecendo, a gente já não depende tanto dos outros mais para a nossa motivação, né? Então a gente precisa descobrir o que é bom para a gente. Acho que motivação é um pouco disso, né? O que é bom para a gente. Como que a senhora conciliou a sua profissão com a maternidade? No começo, quando os meus filhos eram menores, eu trabalhava só um turno, eu trabalhava só no turno que eles estudavam. E aí depois, conforme eles foram ficando maiores, eu fui trabalhando mais. Eles foram ficando mais independentes, precisando menos de mim, e aí eu fui me envolvendo mais com o trabalho. Então, em outras palavras, quando a senhora tinha os filhos menores, a senhora trabalhava no horário que eles estudavam. E quando eles cresceram, Trabalhava do dia todo já. a senhora passou a Não, eu trabalhar. almoçava em casa, eu ainda almoçava em casa com eles, eu ia almoçar em casa. Ah, tá. Pegava na escola, já estavam maiores, mas pegava na escola, ia almoçar junto, depois voltava para trabalhar. Outra coisa, antes de continuar nas suas perguntas, nas minhas perguntas, a senhora trabalhava quantos dias por semana? Eu trabalhava no começo, quando eles eram pequenos, eu trabalhava só até quinta, na sexta eu não trabalhava, eu pegava eles na escola, ia fazer alguma coisa legal com eles. Depois que eles já estavam maiores, aí eu trabalhava de segunda a sexta e às vezes, muitas vezes, até no sábado. Ou, quando eu não trabalhava no sábado e domingo, eram os dias que eu estudava, que eu ia para fora fazer curso fora, sábado e domingo. Somos. Fora do Rio Grande do Norte, que eu quero dizer, né? Então a senhora trabalhava 144 horas. 144 horas não. Isso foi um exagero. O seu turno, você trabalhava Trabalhava em torno de 10 a 12 horas por dia, o que dá aí nos 5 dias 60 horas, somando 60 mais horas. 5 dias do sábado, 65 horas por semana, contabilizando 4 semanas, aí dá em torno de 260 horas por mês, né? Ah, então eu passei um pouco perto disso. Então, como era trabalhar 260? É 260? 260 horas por mês. Era muito cansativo. Não, porque eu trabalhava numa coisa que eu gostava. Eu sempre falo que quando fazia neuropsicologia, né, antes de eu ter a clínica, era neuropsicologia, e eu acho que se eu não tivesse sido neuropsicóloga, eu ia ser detetive. Vamos lá. Teve alguma decepção com algum ídolo? Não teve uma pessoa lá no próprio Instituto de Psiquiatria, como eu falei, que era uma pessoa que eu já tinha lido vários livros, né? Era uma pessoa que é extremamente inteligente, extremamente um raciocínio maravilhoso, mas que tinha várias questões comportamentais. E aí foi a grande decepção foi com essa pessoa. E outra coisa. Você sabe me dizer
se ela acabou se tratando? Não sei, mas provavelmente várias pessoas já tinham passado pela mesma situação que eu passei, provavelmente iria se tratar, né? Porque todos estavam reclamando para a direção do hotel não, do hospital. Teve algum episódio curioso que a senhora teve que lidar nessa área? Teve lá mesmo, foi uma situação que eu fui avaliar uma cliente adolescente de 14 anos, que estava com um quadro mental bem sério, e quando eu cheguei, ela estava no quarto, porque aí ficava fechada pelo lado de fora, só a enfermeira abria para não ter problema nenhum com as outras pessoas que estavam internas. E quando eu cheguei no quarto, eu já tinha passado pela enfermagem, perguntado o nome já estava com a ficha da cliente. E quando eu entrei, eu perguntei se era ela, disse que não era ela, e eu estava saindo, a enfermeira disse que era ela mesmo, que ela se dizia ser várias pessoas, né? Esse fazia parte do quadro mental dela. E eu sou uma pessoa que eu não vejo filme de terror, eu não assisto filme de terror. E essa situação me lembrou muitas cenas que a gente vê em filmes de terror. Exorcista. E aí eu pensei, olha só as minhas escolhas, né? Faz parte da minha escolha, e aí eu tenho que encarar mais essa. Com medo ou sem medo, eu tenho que encarar. Primeiramente, principais desafios para lidar com pessoas com autismo e TDAH. Eu acho que o principal desafio que a gente, enquanto profissional, tem é gostar de desafio. E gostar de desafio faz a gente estar com essas pessoas na situação de poder ajudá-las, porque nenhuma é igual à outra, nenhuma se comporta igual à outra pelo mesmo motivo que a outra. Então, acho que o grande desafio é nós sabermos encarar desafio diariamente. E uma subpergunta: quais as principais dificuldades ao lidar com pessoas com autismo e TDAH? Eu acho que a dificuldade é a gente entender que a gente tem que se renovar todo dia, pensar diferente todo dia, sair da caixinha, não ficar dentro da caixa. Então, aquela coisa assim, porque você se comportou hoje desse jeito, e amanhã o que você está fazendo, o meu comportamento tem que ser mais adequado, o meu comportamento tem que ser mais adaptado a você. Agora eu queria saber de uma coisa: quais os principais desafios de tratar pessoas com depressão e borderline? Bom, a depressão, né? Primeiro, a pessoa tem que entender que ela está com depressão. Você não consegue tratar uma pessoa com depressão se ela só a medicação não vai fazer modificação. Qualquer transtorno mental, só a medicação não faz transformação. Você tem que ter mudanças comportamentais. Isso aí já é uma coisa clara para todo mundo, para psiquiatras, para todos, né? O borderline, ele é um desafio profissional diariamente, porque ele desafia ele mesmo com as mudanças de comportamentos, as direções comportamentais. Então, ele é tão desafiador quanto a depressão. Só que ele tende a prejudicar a ele e aos outros. A depressão não, a depressão, o indivíduo, a pessoa só traz prejuízo para ela. Quais as principais dificuldades para lidar com pessoas com depressão e borderline? As dificuldades é você ter uma equipe integrada, né? Você precisa integrar equipe psiquiatra, toda a parte médica que assessora essas pessoas, se eles têm outros transtornos, se ele tem um diabetes, se ele tem uma hipertensão, enfim, se ele tem questões hormonais que estão influenciando também, é um trabalho em equipe. Eu acho que o grande desafio de trabalhar transtornos mentais é o trabalho em equipe, é o tempo que os profissionais precisam dedicar para uma discussão em equipe. E a senhora já recebeu algum paciente com depressão ou com borderline? Já, já atendi tanto um quanto o outro. E atendo ainda. Ok. Vamos agora
entrar no tópico internet. Acho que Perdão. nessa eu vou precisar de ajuda sua, que eu não sou muito fera, mas vamos lá. Tópico internet e transtornos. Primeiramente, o que você acha dos lolcows? Antes da senhora responder, eu queria contextualizar o que é um lolcow. Lolcow é uma pessoa, é um usuário de internet que teve uma formação pessoal problemática. Geralmente ele tem algum transtorno, como autismo, entre outras coisas. Ele é muito vítima de ataque de trolls e ele também não, um local ele também não se ajuda, fazendo um monte de baboseiras. Então, o que você acha desse tipo de pessoas? Geralmente essas pessoas são aquelas que trazem um contexto na internet que acaba trazendo prejuízo para quem está assistindo, né? Porque, no geral, eles querem imitar esse comportamento, é isso? Eu entendi correto ou eu fiz um pouco de confusão com tudo? Fez um pouco de confusão. Então me explica melhor. Eles só têm esse tipo de comportamento na vida pessoal deles. Na vida pessoal e na vida virtual, na internet. Eles têm esses tipos de comportamentos, Mas isso acaba afetando quem assiste, não acaba? acaba afetando. Porque a tendência que as pessoas têm de realizar a imitação, a gente imita tanto o que é bom quanto o que é ruim, né? Exato. Imagina então uma pessoa agredindo um funcionário de uma loja usando spray de pimenta porque viu um local fazendo isso. E é isso que acontece, né? Geralmente é isso que acontece. Sempre há uma reprodução de alguma coisa que já foi vista. Ou pior, fazendo mesmo até crimes com a palavra P, que eu não vou falar aqui por respeito às pessoas que estão nos assistindo, é, acaba cometendo esse crime da palavra com P porque viu um local fazer. E outra coisa, você viu que eu falei dos ataques dos trolls na internet. Vamos lá, vamos explicar o que é um troll. Troll é uma pessoa que não tem empatia, não tem compaixão com o outro, só quer ver o sofrimento, dor e a vergonha do outro, do usuário. Então, eu queria que a senhora dissesse o que a senhora acha deles. Eu acho que a questão maior é o quanto é permitido, o quanto não é vigiado, né, os meios de comunicação virtuais. E aí, essas pessoas acabam tendo influência para outros que também não conseguem ainda ter discernimento sobre como escolher um programa, como escolher assistir isso ou assistir aquilo, né? E eles acabam tendo uma forte influência. Quando você falou do vigiado, eu só me lembrei de um caso de um troll que se deu muito mal, que é mais conhecido como King do Discord. Quem que era esse? Ele era um troll que tinha uma turminha de trolls que compartilhavam conteúdos daquela palavra com P e faziam referência ao cara do bigodinho. Ele acabou sendo preso ano passado e no momento em que o pessoal, que a equipe de reportagem das televisões foram perguntar pra ele o que que tinha, sabe o que foi que ele respondeu? Ele respondeu de forma debochada da seguinte forma: coisas desse jeito. Coisas. E aí é pejorativo para uma certa região do Brasil, né? Exato. Agora, retornando ao assunto dos lolcows, vamos responder a pergunta número 18. Como não virar um deles? Como uma pessoa que tem autismo, mas teve uma formação boa, ou que teve autismo, mas que não teve uma formação não muito boa,
ou que tem um outro transtorno que não teve uma formação boa, ou teve uma formação boa, ou uma pessoa que simplesmente normal, entre aspas, que teve, que não teve uma formação boa, pode evitar virar um local. Tendo um bom suporte familiar, tendo um bom suporte terapêutico, né? Se envolvendo em atividades positivas, atividades de voluntariado. Eu acho que tem bastante coisa para a gente ficar afastado desses conteúdos. Mas, claro, que precisa ter um suporte familiar, um suporte terapêutico. Uhum. Pergunta número 19. Como combater o bullying? O bullying a gente combate principalmente com educação, né? Se eu sei que alguma coisa lhe incomoda, eu não deveria fazer. Então, isso é educação. E a educação tem que ter em casa, tem que ter na escola, tem que a gente pratica a educação em todos os ambientes que a gente está. E a gente precisa falar do que a gente gosta e do que a gente não gosta. A gente precisa aprender a dizer para o outro que o que ele está fazendo com a gente não gosta e a gente vai se afastar e vai sair de perto dele. Mas é que muitas vezes aquilo acaba surgindo uma pergunta que você fez lá na frente, que a gente perde, né, o nosso autocontrole, perde o controle emocional. Uhum. Inclusive, quando você falou do tendência a não fazer mais aquilo, eu me lembrei de uma situação que envolveu eu na minha antiga escola, que era mais ou menos o seguinte: eu queria falar muito de futebol com os meninos. Eu, que na época eu era apenas palmeirense, eu zoava os meninos na tentativa de querer se socializar. Mas quando era a minha vez de ser zoado, eu não gostava. Mas teve um ponto que os meninos daquela época da escola passaram a me zoar quase todo dia e que isso já estava desgastando. Teve um ponto que um deles colocou em uma das atividades da escola, um meme zoando o meu único time na época. E aí eu fui pra cima dele pra tentar tirar o meme. Só que isso deu em caso de coordenação. E nós dois saímos prejudicados por conta disso. Pra você ver, Então, não valeu a pena, né? não valeu a pena. Nem pra mim, nem pra eles. Isso gerou grande influência para eu escolher um outro time para torcer junto com o Palmeiras, que no caso é o São Paulo. E quando São Paulo joga com Palmeiras, o que que você faz? Todo mundo me pergunta isso direto. Mas eu tenho a tendência a torcer, talvez pelo Palmeiras no primeiro tempo ou pelo São Paulo no segundo tempo. Exato. E por último, para finalizar essa conversa que foi muito boa, o que a senhora acha da geração alfa, que são crianças nascidas entre 2015 a 2024? Se é que, se é que a geração alfa começou entre 2015 e tá indo até 2024, tem que pedir ajuda a um assistente. 2010. 2010 até 2025. O que você acha dessa geração que é muito acostumada a TikTok, com pessoas mostrando as partes íntimas, a vídeos que supostamente eram para ser infantis, mas que têm conteúdos perturbadores,
frases como skip de toilet, mewing, sigma da Bahia e outras coisas, principalmente a exposição das crianças ao celular e a conteúdos inadequados. Mais do que isso, é um excesso de informação, né? A gente, para aprender, existem pesquisas que, para a gente aprender, a gente tem que estar exposto a uma aprendizagem por um determinado tempo, para que a gente realmente possa absorver essa aprendizagem. Essa nova galera é uma galera que está exposta a informações que mudam segundo por segundo. Então, até agora a água estava aqui cheia, daí a água já vem de outro lugar, que já vem de outro lugar, a energia que já não é mais a eólica, que agora ela tem outra produtividade, ela vem de outro local, então esse excesso de informação, né, como que fica a produção cognitiva deles? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. E foi isso. Consegui responder todas as suas perguntas? Conseguiu responder todas as minhas perguntas, tudo que eu queria falar nesse podcast. Então, é isso, galera. É isso aí, rapaziada. Estamos a finalizar o podcast, estamos finalizando o nosso podcast. Muito obrigado a todos que viram. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, seguir o canal da Focus nas redes sociais e compartilhar com os seus amigos, familiares e outras pessoas que queiram conhecer o nosso trabalho. Sendo assim, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigada também, Heitor. Você foi um grande comunicador hoje. Muito obrigado. Fofocast.